Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Ângela e na aula de hoje temos o cubo da soma de dois termos. Bom pessoal, toda vez que nós temos o cubo da soma de dois termos, nós podemos resolver utilizando esta fórmula aqui. Considerando o A o primeiro termo e o B o segundo termo, nós podemos escrever o seguinte: que o cubo da soma de dois termos vai ser igual ao cubo do primeiro termo mais 3 vezes o quadrado do primeiro termo vezes o segundo termo mais 3 vezes o primeiro termo vezes o quadrado do segundo termo mais o cubo do segundo termo. Mas por que nós podemos utilizar esta fórmula aqui? Então, vamos pensar o seguinte: nós temos que A mais B ao cubo. O que nós temos aqui? Nós temos uma potência, onde a base é A mais B e o expoente é 3. Isso significa que o A mais B está multiplicando por ele mesmo 3 vezes. Então, nós temos A mais B vezes A mais B vezes A mais B. E como que nós podemos resolver? Aplicando a propriedade distributiva da multiplicação. Então, eu vou pegar esse meu primeiro termo A e vou multiplicar por esses dois termos aqui. Então, primeiro vamos multiplicar esses dois e, por último, esse daqui. A vezes A ao quadrado. A vezes mais B, mais AB. Agora, eu vou pegar o B e vou multiplicar por cada um desses termos. B vezes A mais AB, mais B vezes B, mais B ao quadrado. Aí eu vou ter tudo isso multiplicado por A mais B. Se nós observarmos aqui, nós temos dois termos semelhantes. Então, vamos juntar, vamos somar esses dois termos. Então, permanece o A ao quadrado. Aí eu tenho mais AB com mais AB, mais 2AB, mais B ao quadrado. Se nós observarmos aqui, o que nós temos? Olha, o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Provavelmente, vocês já devem ter estudado o quê? O quadrado da soma de dois termos. Então, quando nós temos o quadrado da soma de dois termos, nós podemos usar esta fórmula aqui. Por quê? Porque é a multiplicação entre A mais B e A mais B. E aí nós temos, olha, o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Tudo isso vezes A mais B. Por que eu vou multiplicar vezes A mais B? Porque eu não tenho A mais B ao quadrado, eu tenho A mais B ao cubo. Então, eu só quis mostrar para vocês que aqui, olha, nós chegamos nesta parte do quadrado da soma de dois termos. Bom, agora nós vamos continuar a multiplicação, utilizando ainda a propriedade distributiva da multiplicação. Então, eu vou pegar cada termo daqui e vou multiplicar por esses. Então, A ao quadrado vezes A ao cubo. A ao quadrado vezes mais B, mais A ao quadrado B. Agora, eu vou pegar mais 2AB. Mais 2AB vezes A, mais 2A ao quadrado B. Mais 2AB vezes B, mais 2AB ao quadrado. E agora, por último, o mais B ao quadrado. Mais B ao quadrado vezes A, mais AB ao quadrado. Mais B ao quadrado vezes B, mais B ao cubo. Se nós observarmos aqui, nós temos alguns termos semelhantes. E o que nós vamos fazer? Vamos juntar esses termos semelhantes. De A ao cubo, eu tenho alguém aqui? Não, somente ele, então permanece. Agora aqui eu tenho mais A ao quadrado B e mais 2A ao quadrado B. Então, eu vou juntar esses dois termos semelhantes e eu vou ter mais 3A ao quadrado B. Assim como eu tenho mais 2AB ao quadrado e mais
AB ao quadrado. Então, mais 2AB ao quadrado com mais 1AB ao quadrado, mais 3AB ao quadrado, mais B ao cubo. O que nós chegamos aqui? Olha, nós chegamos a esta fórmula inicial. Então, por isso que toda vez que nós tivermos o cubo da soma de dois termos, basta nós utilizarmos esta fórmula aqui, que nós vamos chegar à resolução. Porque nós teremos uma regularidade toda vez que nós tivermos uma multiplicação como essa. Então, nós teremos uma regularidade no resultado. Então, por esse motivo que nós podemos utilizar esta fórmula aqui. E agora nós vamos para os exemplos. No nosso primeiro exemplo, nós temos o cubo da soma desses dois termos, onde o primeiro termo é o x e o segundo termo é o 3. Então, utilizando esta fórmula, como que nós podemos escrever? Olha, o cubo do primeiro termo. Quem é o primeiro termo? X. Então, x ao cubo, mais 3 vezes o primeiro termo. Quem é o primeiro termo? X. Então, 3 vezes o quadrado do primeiro termo, x ao quadrado, vezes o segundo termo. Quem é o segundo termo? O 3. Mais 3 vezes o primeiro termo. Quem é o primeiro termo? X. Vezes o quadrado do segundo termo. Quem é o segundo termo? 3 ao quadrado. Mais o cubo do segundo termo, que é o 3. Resolvendo, o que nós vamos ter? X ao cubo. Resolvendo esta multiplicação, nós vamos ter 3 vezes x ao quadrado, 3x ao quadrado, vezes 3, 9x ao quadrado. Mas, resolvendo esta multiplicação, cuidado porque nós temos uma potência aqui. Então, vamos resolver primeiro a potência antes da multiplicação. 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que é 9. Aí, nós vamos ter 3 vezes x, 3x. 3x vezes 9, 27x. Mais 3 ao cubo é 3 vezes 3 vezes 3, que é 27. Então, o cubo da soma desses dois termos, de x mais 3, vai ser igual a x ao cubo mais 9x ao quadrado mais 27x mais 27. E agora o nosso segundo exemplo. Nós temos o cubo da soma desses dois termos, só que aqui nós temos, olha, 3x mais 2y. Então, 3x é o primeiro termo e os 2y o segundo termo. E aí, nós vamos ter o cubo do primeiro termo. Quem é o primeiro termo? 3x. Então, vai ficar 3x ao cubo mais 3 vezes o quadrado do primeiro. Quem é o primeiro? 3x. Então, 3x ao quadrado. Vezes o segundo termo. Quem é o segundo termo? 2y. Mais 3 vezes o primeiro termo. Quem é o primeiro termo? 3x. Vezes o quadrado do segundo. 2y ao quadrado. Mais o cubo do segundo termo, 2y ao cubo. Resolvendo, o que nós temos? Cuidado que nós temos agora, olha, várias potências para resolver. Então, nós temos aqui 3x ao cubo, é 3x vezes 3x vezes 3x. Quando eu tenho, olha, vou fazer aqui, depois eu apago. 3x ao cubo, 3x vezes 3x vezes 3x. 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27. X vezes x, x ao quadrado vezes x, x ao cubo. Por quê? Porque quando nós temos as incógnitas, nós vamos permanecer, né, a letra e somar os expoentes. Então, aqui eu tenho 1, aqui eu tenho 1 e aqui eu tenho 1 também. 1 mais 1, 2, mais 1, 3. Então, os números eu vou multiplicar. 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27. E as letras, nós permanecemos a letra e somamos os expoentes. Então, no caso, 3x ao cubo vai ser igual a 27x ao cubo. Continuando a resolução, mais
resolvendo esta multiplicação aqui. Percebam que aqui eu tenho uma potência, olha, 3x ao quadrado. É 3x vezes 3x, que vai ser igual a 9x ao quadrado. Então, resolvendo, nós vamos ter 3 vezes 9x ao quadrado, 3 vezes 9, 27. 27x ao quadrado. 27x ao quadrado vezes 2y. 27 vezes 2, 54. X ao quadrado vezes y, x ao quadrado y. Mais, resolvendo esta multiplicação, percebam que aqui eu tenho uma potência. 2y ao quadrado é 2y vezes 2y, que vai ser igual a 4y ao quadrado. Agora, nós vamos resolver a multiplicação. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 4, 36. E aí, eu faço x vezes y ao quadrado, xy ao quadrado. Mais 2y ao cubo vai ser 2y vezes 2y vezes 2y. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Y vezes y ao quadrado, vezes y ao cubo. Então, o cubo da soma desses dois termos, ou seja, 3x mais 2y ao cubo, vai ser igual a 27x ao cubo, mais 54x ao quadrado y, mais 36xy ao quadrado, mais 8y ao cubo. E agora nós vamos para o desafio, porque toda semana eu trago um conteúdo da matemática básica e no final da aula eu deixo um desafio para vocês resolverem. Mas o desafio dessa semana é um pouquinho diferente. Vamos lá! O desafio dessa semana é um pouquinho diferente. Eu vou deixar aqui para vocês o cubo da diferença de dois termos. Eu quero ver se vocês conseguem chegar à fórmula que nós podemos utilizar nos outros exemplos que eu estou deixando aqui. Então, o cubo da diferença de x e 3 e o cubo da diferença de 2x e 3y. E aí, vocês aceitam o desafio? E amanhã eu volto nesse mesmo horário para explicar o cubo da diferença de dois termos e também resolver estes dois exemplos. Mas é importante que você tente resolver aí na sua casa e amanhã ver se você conseguiu acertar. Então já deixa aqui nos comentários se você resolveu, qual foi a sua resposta, porque eu quero saber. E amanhã eu volto nesse horário para nós resolvermos. Muito obrigada e te aguardo amanhã.